Meus amigos, seguidores e ouvintes do canal Bible Respondes, estamos aqui com o canal A Bíblia Responde. Mas é muito interessante porque a Bíblia responde para quem e o que? A pergunta de hoje nós trouxemos uma enquete no mês passado. A pergunta é: quanto tempo tem a vida na Terra? E é uma pergunta que muita gente se faz. Acho que basicamente quase, ou se não 7 bilhões de pessoas fazem quanto tempo tem a vida na Terra. E os cientistas, eles há muitos anos, eles procuram provar por meios científicos e de pesquisas que a vida tem mais de 3 bilhões de anos. Segundo uma das teorias, inclusive é uma das teorias mais aceita popularmente, nos meios acadêmicos principalmente, é que a primeira fagulha de vida na Terra tem 3,5 bilhões de anos. Mas, e quanto a Bíblia? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Agora, eu quero deixar bem claro que o meu papel aqui não é te dar uma resposta concreta e nem uma resposta correta. Porque há muitas coisas, o que é para a nossa salvação, a Bíblia responde. Mas há muitas perguntas que simplesmente queremos responder para o nosso próprio bel prazer, que a Bíblia não precisa responder. Porque nós temos que fazer uma escolha. Ou nós somos crentes, ou não somos. E aí muitos de vocês podem perguntar: mas e quanto aos cientistas, eles não são crentes? Eles são crentes naquilo que eles acreditam, porque crente é crer em algo, eles são crentes naquilo que eles acreditam. Mas e quanto aos cristãos? Eu sou crente na Bíblia. Sou um estudioso da Bíblia, ferrenho estudioso da Bíblia, e um estudante de teologia. E, obviamente, como todo ser humano, eu tenho perguntas, mas as únicas respostas que eu aceito como verdade são as respostas bíblicas. Mas, de novo, há certas perguntas que não podem ser respondidas pela Bíblia. Por quê? Como escreveu Paulo, ele disse assim, aos Coríntios ele escreveu: porque nós vivemos por fé e não por vista. Logo mais, eu creio naquilo que eu creio e não naquilo que eu vejo. As teorias científicas, elas não podem ser realmente provadas. Porque como alguém vai provar que uma fagulha de vida surgiu há 3,5 bilhões de anos atrás? Eles não conseguem, por isso se chama teoria. Mas e quanto à teoria criacionista? Também não chama teoria sim? Então você tem que acreditar naquilo que você quer acreditar. Eu, particularmente, sou chamado cristão. Eu me chamo cristão, eu sou crente em Cristo Jesus e eu acredito em Deus através da Bíblia Sagrada que me deu essa fé. Assim sendo, eu não posso simplesmente aceitar uma teoria que seja antibíblica. Agora, vamos mostrar então o porquê a teoria criacionista então mostra que a vida terrena tem cerca de 6 mil anos, um pouco mais de 6 mil anos. Agora então existe aquela pergunta, a enquete inclusive: a vida na Terra, ela tem cerca de 3,5 bilhões de anos ou apenas cerca de 6 mil anos? A Bíblia responde? Bom, vamos às teorias que existem há muito tempo e são estudadas. E então você mesmo pode acreditar naquilo que você quer acreditar. Se você acredita na ciência e tudo o que ela diz, então você fica com a ciência. Mas eu sou cristão, então eu fico com a Bíblia. Para deixar claro aqui de novo, eu vou mostrar as principais teorias defendidas, que é a teoria criacionista, que as diferentes formas de vida surgiram através da criação divina, a biógene, que é um ser vivo, só pode se originar a partir de um ser vivo pré-existente,
a abiogênese, alguns tipos de materiais possuem um tipo de princípio ativo capaz de gerar vida, a panspermia, a vida na Terra foi trazida do espaço por meteoros e cometas, e a evolução química, que são compostos simples presentes na Terra primitiva, passaram por diversas reações e formaram um composto tão complexo ao ponto de conceber seres vivos. Essa é a hipótese mais aceita atualmente. Lembrando, eu não sou químico, eu não sou físico, entendo nada de física, entendo nada de química, estou passando o que eu estudei e pesquisei, mas eu vou defender a minha tese, que é obviamente a que eu acredito, mas estou colocando aqui as teses defendidas para que você possa ter a sua própria análise e você possa talvez tirar um pouco da tua curiosidade. A primeira teoria sobre a existência da vida foi a abiogênese. Essa foi uma teoria que por muito tempo ela foi difundida e foi acreditada. Inclusive os principais defensores, basicamente todo mundo que estuda deve conhecer nomes famosos como Aristóteles, Isaac Newton, René Descartes. Agora imagina esses homens famosos, inventores, que agora eles acreditam nessa teoria. E é por esses nomes que, obviamente, por muito tempo ela foi aceita. A abiogênese, ela acreditava que a vida surgia espontaneamente a partir de alguma matéria orgânica. Era uma matéria que não tinha vida, mas ela era orgânica e ela agora era capaz, então, de gerar vida através de uma chamada força vital. E ali tem os exemplos. Por exemplo, diziam que se você juntasse camisas sujas e suadas junto com trigo, por exemplo, podia dar origem a ratos. Hoje em dia, talvez você pode pensar, nossa, isso é um absurdo. Mas, obviamente, é porque hoje você já acredita em uma outra teoria. Mas quem está dentro daquela teoria, obviamente, ela vai acreditar naquilo como se fosse puramente verdade. E não como um absurdo. Então, dizer para eles agora aqui, sapos, eles surgem do lodo, que está presente em ambientes aquáticos. Se eu falar isso para você hoje, você vai falar, isso é um sacrilégio. Isso não existe. Mas é o que se acreditava, é o que era difundido, é o que era pregado. Diziam que os vermes, eles espontaneamente, eles se originavam nos intestinos. Surgia do nada, porque estavam nos intestinos. Ou seja, matéria orgânica gerava vidas. Essa era a abiogênese, difundida e por muito tempo defendidas por esses sábios, escritores e inventores. Agora, depois da abiogênese, levantaram-se alguns outros cientistas que disseram, não, isso não é possível. E vamos fazer alguns testes para mostrar. Essa foi a teoria agora chamada de biogênese, ou seja, o contrário daquilo que se difundia anteriormente, que era a biogênese. Então, a biogênese e biogênese. Agora, biogênese, ela defendia o contrário. Ela diz, não, uma vida ela não pode vir simplesmente de produtos orgânicos. Uma vida, para existir, ela deve vir de já algum ser vivo que já existia antes. Ou seja, um ser pré-existente pode gerar um outro ser vivo. Mas não vir do nada. Mas isso aqui não conseguia provar o que? Ok. E como aquele ser pré-existente ele começou a existir? Porque a biogênese ela não provava o início da vida. Ela só provava a existência da vida, a continuação da vida. Ou seja, agora, se há uma mosca, ela posa em um tecido, ela coloca ovos. E daqueles ovos vai gerar germes. Então já existia uma vida. Uma vida, ela consegue agora gerar uma outra vida. Mas isso não responde o quê? Não responde de onde o ser vivo. A vida começou a existir. Então, até esse ponto, a abiogênese, ela era mais acreditada da existência da vida. Mas a biogênese, ela veio para ela tirar, ela negar que a existência da vida poderia vir simplesmente de matérias orgânicas. Mas não respondia a questão. Da onde veio a vida? Onde se originou a vida? E os maiores defensores dessa teoria foi Louis Pasteur e Ernest Haeckel. Mas o Louis Pasteur, ele foi o que fez, ele foi realmente o que quebrou a biogênese. Ele fez testes e mostrou que não poderia simplesmente produtos orgânicos gerar um outro ser vivente.
E assim ele acabou com a crença da abiogênese. Aí nós temos a abiogênese e nós tínhamos a biogênese. Mas como surgiu a vida? Ou seja, nós vemos agora cientistas debatendo entre eles mesmos o surgimento da vida, mas ninguém conseguindo provar da onde que a vida surgiu. Aí então entra o quê? Entra a panspermia. Panspermia, que significa semente de todas as partes. Agora, para responder a pergunta da onde surgiu a vida humana, os cientistas agora eles veem que a vida humana na Terra surgiu de micro-organismos vindo de outras partes do universo, ou seja, foram trazidos por meteoros ou meteoritos que caíram na Terra, trazendo vida já de existente ou pré-existente em outro planeta. Mas veja, isso ainda me deixa uma lacuna. Da onde surgiu a vida? Isso aqui eles estão tentando responder da onde surgiu a vida na Terra. Mas você vê que uma coisa vai puxando a outra. Tudo bem, a vida na Terra pode ter surgido da panspermia, sendo ejetado por impacto de rochas ou meteoros em locais com vida. Ou seja, trazendo vida de um outro local para cá. Mas isso aqui me cria uma outra pergunta. E aonde surgiu a vida nesse outro lugar? Será que os credores da teoria da panspermia conseguiriam me responder? Possivelmente, uma das respostas seria: trouxe de um outro lugar, mas ok. E do local de origem, como a vida se originou lá? Eu acredito que um debate da biogênese e da panspermia até agora, o único que talvez estaria com um ponto mais positivo seria da biogênese, porque ele agora está tentando mostrar o começo da vida em qualquer lugar, que sairia de apenas produtos orgânicos. Ok, ainda assim é um absurdo. Os maiores defensores da panspermia é Anaxágoras, alguns já ouviram falar, Stephen Arrhenius e William Thomson. Esses defenderam veemente que a vida na Terra se originou da fonte de vida de um outro lugar ou de um outro planeta. Contudo, nessas discussões científicas, Stanley Miller ele chegou e defendeu uma outra teoria, a evolução química. E essa é a teoria que hoje, atualmente, é a mais amplamente aceita nos meios acadêmicos e científicos, obviamente. Porque agora diz que a associação entre moléculas geraram agrupamentos complexos até promover o surgimento da vida. Ok, nós estamos falando sobre associações de moléculas, ou seja, matérias orgânicas. Ou seja, essas matérias orgânicas produzidas por altas temperaturas e descargas elétricas com materiais contendo os principais componentes orgânicos de moléculas orgânicas, que é o oxigênio, o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio, eles foram ali se agrupando até promover o surgimento da vida. Cientificamente, essa é a teoria que mais se aceita e a mais difundida entre os acadêmicos. Mas ainda assim, nos deixam as perguntas e as dúvidas. Ok, isso se deve-se ao agrupamento de moléculas. Obviamente, essas moléculas devem ter surgido de alguma parte. Nós não estamos falando da vida agora, estamos falando da molécula. Obviamente, nós entraríamos nisso em uma outra pergunta, que é da onde surgiu o universo? Porque as moléculas já vêm do universo. Mas aqui nós estamos tentando entender o surgimento da vida. E cientificamente, é mostrado que esse agrupamento dessas moléculas com esses principais materiais orgânicos que compõem o nosso ser humano, oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio, surgiu ali de agrupamentos, esses agrupamentos que fez surgir a vida. Para quem acredita na ciência, ainda assim fica aquela sombra de dúvida. Como que isso pode ser provado? Será que se eu fizer um agrupamento com essas moléculas contendo oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio, eu vou criar ou conseguir criar uma vida simplesmente com essas altas temperaturas, com essas descargas elétricas? Mas isso deve ter levado um tempo muito grande para o surgimento da primeira fagulha da vida. 3,5 bilhões de anos atrás foi onde surgiu
primeira fagulha de vida. E dessa fagulha de vida vai se criando as outras formas de vida até nós chegarmos na forma de vida que nós possuímos hoje, que é a vida humana. E como que isso pode ser provado? Não pode! É por isso que se chama uma teoria. É por isso que todas as vezes, quando um evolucionista se reúne comigo, que sou um criacionista, eu falo, olha, eu acredito na criação humana porque é o que eu acredito. Eu posso provar? De jeito nenhum. Mas eu pergunto para você, evolucionista, você consegue provar? De jeito nenhum. Porque são teorias. Então nunca adianta eu debater com você se você não acredita. Porque tudo são teorias. Inclusive a teoria criacionista, que é a qual eu adentro agora. A teoria criacionista tem por principais defensores o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Seja a Torá, seja a Bíblia, seja o Alcorão. Essas são a regra de fé e prática dessas religiões. E quando nós abrimos no primeiro livro da Torá, Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no livro do Alcorão, Gênesis, tudo princípio, é mostrado que Deus é o autor da vida. E agora nós temos essas três religiões, com a maior parte da população da Terra, não conseguindo acreditar apenas que Deus é o autor da vida. E é aí aonde eu entro com o que Paulo disse quando ele escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Se nós acreditamos que há um Deus, nós acreditamos que há um Deus porque nós temos fé que existe um Deus, nós não vemos Deus. E nós acreditamos porque a nossa Bíblia diz que há um Deus e não porque nós vemos. Então, se nós acreditamos que há um Deus, porque a Bíblia nos diz, logo mais não tem por que duvidar que Deus é o autor da vida. E aonde se inicia a vida quando nós lemos o livro de Gênesis? Não é em Gênesis 1:1. Porque quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ponto. Quando foi o princípio? Eu poderia entrar aqui em teses teológicas para falar o que uma tese diz, o que a antitese dessa tese diz. Uma tese diz que pode ter sido há bilhões de anos atrás, outra tese diz que não, foi logo no início do mundo, assim que Deus começou a criar a vida humana. Mas, independentemente das teses teológicas, eu só posso te dizer uma coisa. Eu estou falando, ou a pergunta é, quando começou a vida na Terra? Não está nesse versículo. Aqui está escrito, no princípio, porque o Deus do céu é a terra. Independente se foi muitos e muitos anos atrás, independente se foi antes do início da vida, aqui, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ainda não existia vida. Então, o versículo 1 do capítulo 1 não responde essa pergunta, mesmo para as teses criacionistas. Agora sim, eu estou adentrando a todos aqueles que acreditam que Deus é o autor da vida. E agora mostrando biblicamente, porque agora sim, a Bíblia responde. Quando Deus criou a terra? A Bíblia responde. Não está em Gênesis 1:1. Não está em Gênesis 1:2. Continuando diz, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Havia vida ainda no planeta que Deus criou? Não. Deus criou o céu e a terra sem vida. Era sem forma e era vazia, sem qualquer coisa. E diz, e disse Deus, haja luz e houve luz. Agora Deus começa a criar os astros celestes que ainda não possuem vida. Deus criou a luz e disse, haja luz. E agora houve luz. E agora Deus separa a luz das trevas. Por quê? Trevas é porque não existe luz. Tira a luz, as trevas. Os astros agora aparecem, a luz. Os astros desaparecem, as trevas. Ainda há vida na Terra? Ainda não há vida na Terra. E isso foi no dia primeiro. Agora, no segundo dia, o que Deus fez foi separar as águas.
Ele diz: agora separem-se as águas, haja uma expansão entre as águas. As águas que estão em cima e as águas que estão embaixo. Agora vai ficar dividido: água em cima, água embaixo. E no meio disso tudo aqui, uma expansão. Ainda não havia vida, e isso foi no segundo dia. Então Deus fez a separação entre águas e águas. Água em cima, água embaixo. E isso foi no segundo dia. Ainda havia vida? Não. No terceiro dia, está no versículo 9, diz: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. Agora as águas que estavam debaixo do céu se ajuntaram num lugar e apareceu a terra. Isso aqui foi no terceiro dia. Mas você vê que no mesmo dia, quando houve a porção terra e a porção do mar, a porção seca, a terra e a porção do mar, no mesmo dia que está no versículo 11, diz assim: produz a terra erva verde, que dê semente, frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Esse foi no terceiro dia. Ou seja, se a pergunta é: quando se iniciou a vida na terra? A vida na terra se iniciou em Gênesis capítulo 1, versículo 11. No terceiro dia, Deus criou as ervas. E as ervas, elas têm vida, porque vida gera vida. As ervas geram outras ervas. Então agora sim, aparece a vida na terra. Se você se pergunta, ou já se perguntou muitas vezes, quantos anos tem a terra? Se você pega Gênesis 11 e começa a caminhar até onde nós estamos hoje, vai dar um pouco mais de 6.000 anos. Essa é a existência da vida na terra para todos aqueles que acreditam que Deus, soberano, existe. E Ele, sendo soberano e poderoso, Deus é o autor da vida. Se você tem outras perguntas e está interessado em saber o que a Bíblia diz, leia a Bíblia, porque a Bíblia responde.